Acompanhe aí a nossa primeira questão sobre ligação metálica. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. Com base nestas informações, é correto afirmar que os metais geralmente... Então, pessoal, como lá no vestibular, vocês vão... É bom fazer uma outra leitura, tá certo? Da questão, para que a gente possa responder. Então, vamos fazer a leitura de novo. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar a propriedade dos compostos metálicos, como eu falei, né? Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, os cátions, né? No qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons móveis. Isso é que explica a ligação metálica. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente, aí vamos lá, letra A, tem elevada condutividade térmica, correto. Ele conduz bem o calor exatamente devido àqueles elétrons. Calor é energia térmica em movimento, tá certo? Então ele tem elétrons com facilidade. E baixa condutividade térmica? Não, ele conduz bem a eletricidade, sim, porque tem elétrons livres. Ao aplicar uma DDP, uma diferença potencial, uma tomada, ou uma bateria, ou uma pilha, então os metais conduzem a corrente elétrica, que aqueles elétrons livres entram em movimento. E corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. E baixa condutividade térmica, não, aqui está errado. Ele também conduz muito bem o calor, porque o calor ele é energia em movimento. Então é alta condutividade térmica. Como eu disse, você colocar uma colher no fogo, só a ponta dela, a outra extremidade no instante aquece. Então significa que o metal conduz bem o calor. Então, vamos para a letra B. São solúveis em solvente. Como é que o metal vai ser solúvel? Né? A gente viu que o metal, eles são praticamente insolúveis. Você colocar um ferro ali, ele não vai se derreter na água, como se você botar um sal dentro d'água, pouco sal dentro d'água, ele no instante é dissolvido. O metal, não. Então, são solúveis? Não. São insolúveis em água? Isso. E possuem baixa condutividade elétrica? Não. Produz alta, ele conduz bem a eletricidade, porque tem elétrons livres. Então, a letra C dá errado. Letra D, conduzem com facilidade a corrente elétrica, certo? E são solúveis em água? Não. O metal, ele não é solúvel, tá certo? Se você botar uma barra de ferro lá, ele não vai se dissolver na água. Letra E, possui elevada condutividade térmica e elétrica, correto. Então, a gente marcaria aí a letra E. Né? Os metais, que são formados através de ligações metálicas, que são um mar de elétrons, então, ele possui elevada condutividade elétrica e térmica. Para cá, para cá, para cá, beleza? Então, mais uma vez explicando, como é que um átomo de um metal se une a outro metal, se todos os dois querem perder, porque na ligação iônica, um metal se une com um metal, o metal quer perder, o outro quer ganhar elétron, se une os dois. Um perdeu, fica positivo, o outro ganhou negativo, se une. Aí explica aí, tá certo? E como é que eu explico o metal se ligar ao outro, se todos os dois querem perder? Exatamente porque eles permanecem ligados em função dele ter os elétrons na última camada, então eles ficam ali se movimentando e esses cátions lá ficam atrás deles, então se unem atrás desses elétrons, já que eles estão um pouco presos lá na última camada. Aí são milhões de átomos juntos, né? Então milhões formam aí um mar de elétrons, beleza? Então o que explica a ligação metálica é uma teoria chamada o mar de elétrons. Não tem nenhuma outra teoria, ligação iônica, ligação covalente, teoria do octeto, nada explica a dos 8 elétrons na última camada, nada explica a ligação metálica. É uma teoria chamada mar de elétrons, como a gente explicou, ok? Vamos para outra questão, acompanha aí na telinha, por favor. Cobre e zinco são metais de larga utilização na sociedade moderna. O cobre é um metal avermelhado, bastante maleável e dúctil. Então, maleável pode ser formado em chapa e dúctil pode ser formado fios. Lembre dessas duas propriedades do metal.
maleável, que o metal pode ser transformado em chapas, e dúctil, que ele pode ser transformado em fio para conduzir corrente elétrica. É amplamente empregado na fiação elétrica devido à sua alta condutividade. É também encontrado em tubulações de água devido à sua baixa reatividade. É um metal nobre, além de diversas ligas metálicas, sendo o bronze a mais conhecida. Então, como a gente falou, o bronze é formado é uma liga metálica de cobre e outro metal. Apresenta densidade de 8,96 a 20 graus Celsius. Agora ele começa a falar do zinco. O zinco é um metal cinza bastante reativo. É utilizado como revestimento de peças de aço e ferro, protegendo-a da corrosão, da ferrugem. Esse metal encontra grande aplicação na indústria de pilhas secas, em que é utilizado como anodo, polo negativo. Sua densidade é 7,14 a 20 graus Celsius. Pode-se afirmar que a diferença dos valores de densidade entre esses dois metais é bem explicada por para cá, para cá, para cá. Vestibulando, nós falamos que os metais, eles se unem, e se você pegasse um microscópio e olhasse uma barra de ferro, você ia ver que os átomos estão formados lá numa espécie que a gente chama de uma célula ou um retículo cristalino. Eu até mostrei para vocês que se você pegar um metal e olhar através do microscópio, você vai encontrar, ó, volta aí, olha aí na telinha, você vai encontrar ele, deixa eu só apagar aí, você vai encontrar ele assim, ó. Se você pegar lá uma barra de ferro e olhar, você vai ver que vários átomos de ferro, está aqui um átomo de ferro, está aqui outro átomo de ferro, eles estão formando um retículo cristalino, tá? Então, os átomos, eles estão lá naquele mar de elétrons, mas eles formam o que a gente chama uma estrutura conhecida, ou um retículo em forma de cubo, né? Ou cúbico de fases centradas, ou hexagonal, ele sempre vai estar dessa forma. Aí ele, voltando lá para a questão, olha para cá, para cá, para cá, vem comigo aqui, voltando lá para a questão, ele perguntou o que é que muda para o zinco e o cobre, porque um é mais denso que o outro. Então a explicação de um metal ser mais denso que o outro é exatamente devido a como os átomos deles vão estar lá no metal. Quando você tira lá, quando você olha através de um aparelho sofisticado, você vai ver que o formato que ele está, um formato cúbico, um formato hexagonal, é que vai deixar os átomos mais preenchidos e que vai deixar eles mais densos ou menos densos. Então, se um metal como o zinco e como o cobre tem densidade diferente, a explicação para isso é devido ao posicionamento que fica os átomos de ferro lá numa barra, lá num sólido, ok? Então, voltando aí para a pergunta, né, ele diz, ó, pode-se afirmar que a diferença dos valores de densidade entre os dois metais é bem explicada. Então, se cobrar isso aí no vestibular ou no nosso Enem, né, que também é um vestibular, como é que eu vou explicar a diferença de densidade entre os metais? Então, eu vou procurar a letra E. Ó. O que é que diz a letra E? Pelo diferente arranjo cristalino apresentado pelos dois metais. Tá? O cobre tem seus átomos mais empacotados, restando menos espaço vazio entre eles, ok? Então eu teria que procurar onde é que tem arranjo cristalino, célula, tá? Onde é que tem retículo cristalino, ok, vestibulando? Para cá, para cá, para cá. Então se como ele deu aí, dizendo que o cobre era mais denso do que o zinco, significa que o arranjo dos átomos de cobre, eles estão mais empacotados, então ele se torna mais denso. Que densidade é exatamente a relação da massa pelo volume, tá certo? Então, se você tem os dois com o mesmo volume, mas os átomos estão mais empacotados, então ele vai ter menos espaço vazio, então sua densidade vai ser maior, ok? Vamos para a próxima questão, acompanha aí. As propriedades físicas e químicas do ouro justificam a importância comercial e histórica deste mineral. Dentre estas propriedades, relacionam-se as seguintes. Primeira, sua coloração é reluzente, beleza. Sua coloração e reluzente, beleza, que o qualifica como metal precioso. Então, a cor do ouro e a forma que ele reflete a luz, né, caracteriza ele como um metal bastante procurado. 2.
é relativamente fácil de ser modelado mecanicamente para compor objetos artísticos. Tudo bem, então, por ele ser fácil de ser modelado, fácil de ser trabalhado, é importante também o ouro. 3. Não é oxidado ao ar e não é facilmente solúvel em solventes comuns. Então, ele não se enferruja fácil. 4. É cineticamente inerte em soluções alcalinas, em quase todas as soluções ácidas. Cineticamente inerte quer dizer não reage. Então, o ouro, ele é quase, não está nem aí. Se você está suor, se tem uma outra solução ali do seu lado, ele não vai enferrujar tão rápido. Aí ele pergunta, dentre as características do ouro acima relacionadas, são propriedades físicas e químicas. Então ele quer saber daquelas características que ele colocou, qual está relacionada à função física e qual está relacionada à função química. Então vamos voltar, eu vou apagar aqui para a gente reler, né? Vamos reler aqui a questão, como tem que se fazer lá no vestibular, e vamos matar. As propriedades físicas e químicas do ouro justificam a importância comercial e histórica deste mineral. Dentre estas propriedades, relacionam-se as seguintes. Primeira, sua coloração e reluzente beleza, que o qualifica como metal precioso. Então, a cor que o ouro tem, vai para cá, vestibulando, a cor que o ouro tem, a luz bate e volta, tá certo? Então, se a luz bateu e voltou, isso é uma propriedade física. Então, a cor no ouro está relacionada com a propriedade física. Se você for olhar mais adiante, a luz ela vem com todas as cores. Quando bate no ouro, só volta aquele amarelo bonito, tá certo? Então, a cor de um corpo é que ele reflete, tá? Então, isso aí é a qualidade física do ouro. Na verdade, os átomos de ouro, os elétrons lá do ouro, ao receber aquela luz, a luz ela vem em forma de onda, ela é uma onda eletromagnética com várias frequências, tá? Quando chega no ouro, os elétrons de ouro absorvem aquelas frequências e emitem a frequência de volta, característica dele exatamente, que dá aquela cor amarela, tá certo? Então, essa aí é simplesmente uma propriedade física, tá? Não há reações químicas. 2, olha aí a segunda, o que é que diz? Olha aí na telinha. É relativamente fácil de ser modelado mecanicamente para compor objetos artísticos. Então, quando eu modelo ouro, eu não estou transformando o ouro em outro metal, não está ocorrendo uma reação química. Então, se a primeira, a cor do ouro é uma propriedade física, a segunda também mexer no ouro mecanicamente para transformar, para modelar, eu não estou reagindo o ouro, eu não estou transformando a nova substância. Então, é uma propriedade física do ouro. Aí ele quer saber quais são as físicas e quais são as químicas. Olha a terceira, não é oxidado, ou seja, não enferruja, não sofre reações químicas, tá? Então, nesse caso aí, é uma propriedade química do ouro, tá certo? Ele tem aí, né, o seu potencial de redução que, como nós vamos estudar, e já tem outras aulas aí, que não permite, né, que ele seja oxidado como demais elementos. Então, essa parte de oxidação leva para a parte de química, ok? Está relacionado com a química. É cineticamente inerte, não está reagindo, não enferruja, não reage com soluções alcalinas, né? E quase todas as soluções ácidas. Então, isso aqui é uma propriedade química do ouro. Então, as duas primeiras seria física e as duas últimas seria química. Como ele pediu as físicas e química, 1 e 2 vão ser física, 3 e 4 vão ser química. Então, correto seria a letra C.